Aqui é o Marcelo Sampaio. Vamos construir soberania financeira. Porque talvez uma das maiores armadilhas do sistema financeiro brasileiro seja essa: fazer pessoas confundirem sensação de progresso com construção real de patrimônio. E talvez nenhum produto represente isso melhor do que o consórcio. Porque o consórcio raramente é vendido como matemática. Ele é vendido como esperança, disciplina, pertencimento, sensação de organização, sensação de futuro. Mas existe uma camada muito mais profunda por trás disso. A verdadeira pergunta nunca foi: consórcio vale a pena? A pergunta correta é: por que milhões de pessoas precisam terceirizar disciplina para um boleto? Porque quando um sistema financeiro inteiro prospera em cima de impulsividade, ansiedade, baixa previsibilidade, ilusão temporal, fragilidade comportamental. Nós não estamos falando apenas de finanças. Estamos falando de comportamento humano, estamos falando de psicologia coletiva, estamos falando de arquitetura emocional do consumo. E no Brasil de 2026, isso ficou ainda mais perigoso, porque agora você tem inflação estrutural, juros elevados e IA pressionando renda média, custo de vida crescente, insegurança previdenciária, destruição gradual de previsibilidade econômica. Nesse cenário, fluxo de caixa virou ativo estratégico e talvez a maioria das famílias ainda não tenha percebido isso. Hoje nós vamos desmontar por que o sistema financeiro brasileiro lucra tanto com fragilidade comportamental, como famílias destroem patrimônio tentando comprar sensação de progresso. E porque liberdade financeira real começa no momento em que você para de terceirizar disciplina. Porque patrimônio não é apenas dinheiro acumulado. Patrimônio é autonomia sobre o próprio tempo. A ilusão da disciplina forçada. Existe uma frase extremamente comum no Brasil. Pelo menos o consórcio me obriga a guardar dinheiro. Parece responsabilidade, parece maturidade. Parece organização, mas existe uma tradução invisível escondida dentro dessa frase. O que muitas pessoas realmente estão dizendo é: eu não confio no meu próprio comportamento. E isso muda completamente a análise, porque agora o consórcio deixa de ser apenas produto financeiro e vira prótese comportamental. Richard Thaler, Arquitetura de Escolha. Provavelmente explicaria isso como uma terceirização de autocontrole. O indivíduo cria um mecanismo externo porque não acredita na própria capacidade de manter consistência sem pressão. Perceba como isso é profundo. A maioria das pessoas não entra em consórcio por eficiência matemática. Entra por insegurança comportamental, porque construir patrimônio exige uma habilidade extremamente rara. Consistência invisível. Você investe hoje, mas não sente recompensa imediata. Não existe chave entregue, contemplação, grupo comemorando, sensação instantânea de conquista. Existe silêncio, existe repetição, existe longo prazo. E isso é cognitivamente desconfortável para o cérebro humano. Daniel Kahneman, Economia Comportamental, mostrou que seres humanos sofrem profundamente com recompensas distantes. O cérebro prefere movimento, emoção, expectativa, antecipação, narrativa, mesmo quando a matemática é pior. E talvez seja exatamente por isso que o consórcio funciona tão bem no Brasil, porque ele não vende patrimônio, ele vende sensação de direção, sensação de pertencimento, sensação de organização. Mas patrimônio real raramente parece emocionante. Patrimônio parece consistência, silêncio, fluxo preservado, liquidez, opcionalidade futura. O problema é que a maioria das famílias ainda tenta comprar estabilidade emocional usando produtos financeiros. E é aí que o sistema ganha. Bloco 3. O sistema financeiro lucra com fragilidade comportamental. Talvez uma das frases mais importantes dessa audioclass seja essa: o sistema financeiro moderno não lucra apenas com dinheiro, ele lucra com comportamento,
Mais especificamente, impulsividade, ansiedade, imediatismo, baixa educação emocional, horizonte temporal curto. Perceba como quase toda a publicidade financeira no Brasil gira em torno de antecipação, facilidade, parcela, aprovação, acesso rápido. Isso não é acidente, isso é engenharia comportamental e talvez o sistema financeiro brasileiro conheça isso melhor do que ninguém. Porque existe uma característica estrutural no Brasil: baixa previsibilidade econômica histórica, inflação, mudança de moeda, juros extremos, instabilidade, crises recorrentes. Tudo isso criou uma cultura de curto prazo, consumo antecipado, medo de perder oportunidade, dificuldade de planejamento de décadas, e isso moldou o comportamento coletivo. Então, o sistema não vende apenas produtos, ele vende alívio emocional, consórcio, financiamento, parcelamento infinito, antecipação de consumo. Tudo isso conversa com uma necessidade psicológica muito específica: reduzir ansiedade presente, mesmo que isso destrua opcionalidade futura. Perceba a profundidade disso. Muitas famílias não compram um imóvel, compram sensação de estabilidade, não compram um carro, compram sensação de progresso social, não compram patrimônio, compram redução temporária de insegurança. E isso é extremamente importante, porque quando produtos financeiros viram anestesia emocional, a matemática deixa de ser prioridade, a emoção assume controle. Agora, observe algo ainda mais profundo. O próprio sistema de consórcio já nasce preparado, esperando desistência. Os relatórios consolidados do Banco Central mostram um dado impressionante. Aproximadamente metade das cotas vendidas no Brasil acaba cancelada ou excluída antes da contemplação. Metade. Pense na profundidade disso. O sistema inteiro já foi desenhado esperando que uma parte enorme das pessoas não consiga sustentar o plano até o fim. E no segmento imobiliário, a situação fica ainda mais extrema. Levantamentos recentes apontam que aproximadamente 56,9% das cotas de consórcio imobiliário são canceladas antes da entrega do bem, mais da metade. Isso revela algo gigantesco. O problema nunca foi apenas acesso ao patrimônio, foi sustentabilidade comportamental. E talvez a parte mais importante seja essa: a maioria das desistências acontece justamente no primeiro ano. Por quê? Porque é nesse momento que a fantasia encontra a realidade. A parcela sobe, o INCC corrige, o IPCA corrói renda. A motivação emocional desaparece e então surgem desemprego, emergência, filho, separação, perda de renda, ansiedade, desorganização financeira. Percebe o padrão? O problema nunca foi o produto. Foi a incapacidade humana de sustentar comportamento consistente em um ambiente de instabilidade. E isso talvez seja uma das maiores dores silenciosas da classe média brasileira. Bloco 4. A sensação de progresso que destrói patrimônio. Existe um conceito extremamente perigoso no comportamento financeiro moderno. Sensação de progresso não é progresso, mas o cérebro humano frequentemente confunde os dois, e talvez o sistema inteiro tenha sido construído em cima disso. Observe o ritual psicológico do consórcio. Existe grupo, assembleia, expectativa, contemplação, pessoas comemorando, fotos de chave, movimento constante. Tudo isso produz dopamina narrativa, e o cérebro interpreta a dopamina como estou avançando, mesmo quando o patrimônio líquido real praticamente não evoluiu. Agora, compare isso com um investidor disciplinado acumulando patrimônio em silêncio, ETF, Tesouro Primo PCA+, reserva de oportunidade, fluxo preservado, aportes mensais, nenhuma emoção, nenhum aplauso, nenhuma assembleia, nenhuma validação social, apenas repetição, longo prazo, convexidade temporal.
E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem fazer isso, porque o cérebro humano foi desenhado para buscar recompensa emocional imediata. Morgan Housel, em Psicologia da Riqueza. Provavelmente diria que riqueza é menos matemática e mais comportamento sustentável ao longo do tempo. E talvez o maior problema seja esse. Muitas famílias brasileiras estão organizando parcelas, mas não estão construindo patrimônio. Perceba a diferença. Uma família pode financiar, parcelar, entrar em consórcio, trocar de carro, aumentar padrão, comprar imóvel e ainda assim estar destruindo opcionalidade, porque patrimônio real não é aparência de progresso, sensação de movimento, consumo antecipado. Patrimônio real é liquidez, margem de segurança, fluxo saudável, capacidade de adaptação, liberdade temporal. E talvez essa seja uma das maiores tragédias silenciosas da classe média. Muitas pessoas passam décadas acreditando que estão construindo riqueza, quando na verdade estão apenas mantendo o sistema de consumo funcionando. Charlie Munger, Modelos Mentais e Julgamento Multidisciplinar, falava muito sobre a importância de evitar auto-engano, e talvez um dos maiores auto-enganos financeiros modernos seja esse: confundir dívida organizada com patrimônio, porque o sistema financeiro moderno criou uma narrativa muito eficiente. Se você consegue pagar a parcela, você acredita que pode comprar. Mas conseguir pagar parcela não significa sustentabilidade, eficiência, construção de patrimônio. Muitas vezes significa apenas antecipação de consumo financiada pelo futuro. E isso fica ainda mais perigoso em um mundo exponencial, porque agora você tem IA, automação, instabilidade profissional, velocidade tecnológica, mudanças rápidas de renda, destruição de previsibilidade. Ray Kurzweil, aceleração exponencial. Argumenta que o ser humano pensa linearmente em um mundo exponencial, e talvez a maioria das famílias ainda esteja assumindo compromissos financeiros usando um modelo mental industrial em uma economia que já mudou. Isso é extremamente perigoso. Bloco 5. O que acontece quando o plano quebra? Existe uma parte do sistema que quase nunca aparece nas propagandas: o momento da desistência. Muita gente acredita que cancelar consórcio significa simplesmente pegar o dinheiro de volta. Mas o mecanismo é muito mais complexo. Existe uma janela extremamente curta de proteção. Se a contratação ocorreu fora da loja física, internet ou telefone, existe direito de arrependimento em até 7 dias. Depois disso, o sistema muda completamente. Entram multas, retenções, taxa administrativa não devolvida, exclusão do grupo, espera por sorteio, baixa liquidez, anos para recuperar parte do capital. Perceba a ironia: o sistema que prometia ajudar alguém a construir patrimônio frequentemente aprisiona essa pessoa exatamente quando ela mais precisa de flexibilidade. E aqui aparece uma das palavras mais importantes dessa audioclass: liquidez. No Brasil, de 2026, liquidez virou sobrevivência, porque agora renda oscila mais, empregos mudam mais rápido, IA aumenta imprevisibilidade, inflação corrói margem, custo de vida pressiona fluxo. Nesse cenário, quem perde liquidez perde opcionalidade, e quem perde opcionalidade perde capacidade de adaptação. Talvez seja exatamente por isso que tantas famílias vivem em sensação permanente de sufocamento financeiro. Não porque necessariamente ganham pouco, mas porque aprisionaram fluxo demais, parcelas demais, compromissos demais, rigidez demais e pouca margem. Nassim Nicholas Taleb, Antifragilidade e Convexidade,
mostraria que sistemas frágeis quebram quando perdem capacidade de absorver volatilidade. E talvez muitas famílias brasileiras estejam operando exatamente assim, sem margem para erro. Qualquer evento vira crise, uma demissão, uma emergência médica, uma queda de renda, e todo o castelo emocional financiado por parcelas começa a balançar. Percebe como isso vai muito além de finanças? Isso é arquitetura psicológica de vida. Bloco 6. A forma estratégica de usar o sistema. Agora, isso significa que todo consórcio é ruim? Não, e aqui existe uma distinção extremamente importante. Existe uma diferença gigantesca entre usar o sistema e ser usado por ele. A maioria das pessoas entra em consórcio dependendo da sorte, dependendo de contemplação, dependendo de expectativa, dependendo de emoção. Mas investidores estratégicos operam diferente. Eles primeiro acumulam capital, 40%, 50%, às vezes mais. Só depois entram no sistema. Por quê? Porque agora o consórcio deixa de ser loteria emocional e vira ferramenta operacional. O lance elimina ansiedade, imprevisibilidade, dependência de contemplação, sensação de impotência temporal. Agora existe previsibilidade, liquidez parcial, comportamento disciplinado comprovado, capacidade estratégica. Percebe a inversão? A pessoa primeiro construiu disciplina, só depois utilizou o mecanismo. Isso é completamente diferente de usar o boleto como substituto de autocontrole. E talvez essa seja uma das diferenças mais importantes entre quem constrói patrimônio e quem apenas financia esperança. Naval Ravikant. Alavancagem e conhecimento específico. Fala muito sobre opcionalidade. Riqueza real não é apenas patrimônio acumulado, é capacidade de adaptação, capacidade de escolha, capacidade de dizer não, capacidade de mudar trajetória. Então a pergunta correta nunca foi: consórcio é bom ou ruim? A pergunta correta é: esse mecanismo está aumentando minha opcionalidade ou reduzindo minha liberdade futura? E talvez esse seja o grande ponto invisível. Ferramentas financeiras não são boas ou ruins isoladamente. Tudo depende do comportamento, da liquidez, da margem, do horizonte temporal, do nível de disciplina, da capacidade de adaptação. Quando alguém sem organização financeira usa consórcio tentando comprar disciplina, o sistema controla a pessoa. Quando alguém disciplinado usa consórcio estrategicamente com capital acumulado, a pessoa controla o sistema. Essa distinção muda tudo. Bloco 7. Talvez a grande tragédia financeira moderna seja essa. Milhões de pessoas acreditam que estão construindo patrimônio, quando na verdade estão apenas comprando sensação de progresso. E talvez a verdadeira liberdade financeira comece no instante em que você percebe: nenhum produto financeiro consegue substituir disciplina, julgamento, margem, horizonte temporal, autocontrole. O sistema financeiro brasileiro prospera porque muitas pessoas ainda tentam resolver ansiedade emocional com dívida organizada. Mas riqueza real raramente parece emocionante. Riqueza real parece opcionalidade, liquidez, silêncio, longo prazo, flexibilidade, margem. John C. Bogle, fundador da Vanguard e pai da indexação, defendia simplicidade radical. Morgan Housel, Psicologia da Riqueza, fala sobre sobrevivência. Charlie Munger, Modelos Mentais e Julgamento Multidisciplinar, falava sobre evitar estupidez. Nassim Nicholas Taleb, Antifragilidade e Convexidade, fala sobre fragilidade escondida. E talvez todos estejam apontando para a mesma direção. Patrimônio não é sobre parecer rico, é sobre sobreviver bem ao longo do tempo. No Brasil de 2026, isso se tornou ainda mais importante, porque agora IA muda profissões, inflação corrói previsibilidade,
Juros pressionam famílias, custo de vida sobe, estabilidade ficou rara. Nesse ambiente, quem preserva liquidez, capacidade de adaptação, horizonte longo, margem emocional, constrói vantagem estrutural. Então, talvez a pergunta mais importante dessa audioclass seja: eu estou construindo patrimônio ou apenas organizando parcelas? Porque liberdade financeira real começa no momento em que você para de terceirizar disciplina e começa a construir julgamento, comportamento sustentável, opcionalidade, soberania sobre o próprio tempo. E talvez seja exatamente isso que o sistema menos quer que você perceba.